A gente vai ver hoje o quê? A parte básica, tá? O que tem de básico nas ferramentas e no modelo da PNL que faz ela funcionar. Tá? O porquê que ela funciona e como é que ela funciona. Então, eu vou mostrar aqui a introdução aqui para você. Aí qualquer coisa você vai falando comigo, né? Por que aprender PNL? A gente já viu isso até num encontro que a gente teve, né? Foi, você PNL, mostrou isso. ela acelera a capacidade de aprendizado, ela melhora os resultados para você, tanto na questão pessoal como na questão profissional. Ela é a programação neurolinguística, ela é um modelo de excelência comportamental. Então a gente consegue resultados incríveis naquilo que a gente se propõe a fazer, não importa o que seja, mas a gente aprende a executar com maestria, com excelência. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, tanto pessoal como profissional. A PNL ela ajuda a gente a desenvolver e a cultivar relacionamentos de qualidade. Por quê? Porque a primeira coisa que a PNL faz é impactar a nossa comunicação e a forma de falar. E toda vez que a minha forma de falar melhora, o meu relacionamento melhora. Porque o relacionamento está muito ligado ao jeito como a gente fala. As palavras que a gente usa, a linguagem não verbal, ao modelo de mundo da outra pessoa. Então, quando a gente aprende a lidar com isso e melhora a forma de falar e a comunicação, o relacionamento melhora e os resultados, de uma forma geral, todos eles melhoram. Aumenta a sensibilidade em relação a si mesmo e aos outros. Você passa a se conhecer melhor. Eu gosto muito de dizer que a PNL é um profundo mergulho de autoconhecimento. Você faz uma viagem interior muito grande até o seu subconsciente para que você consiga tirar de lá de dentro todos os recursos que você tem para fazer aquilo que você se propõe a fazer. Na maioria das vezes, a gente acha que a gente não tem recursos para fazer algumas coisas. Não é verdade. A gente tem todos os recursos e ferramentas que a gente precisa. O que a gente não tem, o que a gente não sabe, na maioria das vezes, é acessar esses recursos. Como é que eu acesso os meus recursos? Com a PNL, a gente aprende a acessar esses recursos internos. Então, assim, você se torna uma pessoa imbatível não é a palavra, mas uma pessoa que consegue fazer tudo aquilo que você se propõe a fazer. Não tem mais problemas para realizar alguma coisa, tá? A gente se torna uma pessoa mais assertiva, seria assim. Assertiva, sem dúvida, mas você se torna uma pessoa excepcional. Aquela coisa de extraordinário. A palavra é extraordinário. Sai do ordinário. O que é o ordinário? O ordinário é o comum. Sim. É o lugar comum, onde todo mundo navega, pelo menos a maioria das pessoas navegam no lugar ordinário, lugar comum. Quando a gente aprende a PNL, faz esse mergulho interno e aprende a acessar os recursos que a gente tem, nossos recursos internos, escutar a nossa voz interior, fazer esse processo de autoconhecimento, a gente se torna extraordinário, a gente sai do comum. Nós vamos ganhar um diferencial enorme. Então você sai desse lugar comum e se diferencia das outras pessoas. É isso que a PNL ajuda. Ela ajuda você a aprender como você funciona, isso é profundo autoconhecimento, mas também ela te ajuda a entender como o outro funciona, tanto no seu lado comportamental, nas emoções e o que é melhor. A gente aprende a entender como a pessoa pensa. É quase que pensamento, sabe? Quando a gente pratica e a gente domina um pouco da linguagem não verbal, das microexpressões faciais, dos sistemas representacionais que a gente vai ver, a gente começa a entender como o outro está pensando. Só de olhar para ela, você sabe o que ela está pensando. E tem aquelas perguntas de checagem, né? A gente faz umas perguntas de checagem para você confirmar se o que você está observando é verdade ou não. E aí você vai direcionando, então a gente aprende a entender o outro. Isso acontece muito quando a gente tem um amigo de muitos anos, um casamento de muitos anos, né? A gente passa a conhecer tanto a pessoa que só de olhar para a pessoa, a gente já sabe o que ela está pensando. Por quê? Porque convive durante muito tempo.
Não é sempre assim. Tem casamento aí de 50 anos que as pessoas não se conhecem. Mas também não se Não sabe o comunica. que está pensando. Mas tem outros casamentos, outros relacionamentos que um olha para o outro assim e já sabe o que está pensando. É verdade. A gente aprende a se comunicar melhor e uma coisa que é legal, a gente aprende a gerenciar melhor as nossas emoções. Então, a programação neurolinguística ela é um modelo fantástico para desenvolver inteligência emocional. Ela é excelente para isso, porque você Né, aprende você falou isso as no suas, outro encontro. as suas emoções e a controlar. Uhum. Ela é excelente para isso. E outras coisas que você pode fazer com PNL. Até hoje eu não descobri o que você não possa fazer com PNL. Ela serve para quase tudo. Aliás, fim de semana mesmo eu ajudei uma pessoa a fazer uma ancoragem de estado de excelência. É um artigo Uhum. que está se formando na CAL, ele tem que entrar no personagem e sair do personagem. Então eu ensinei a ele a fazer uma ancoragem para entrar no personagem e uma ancoragem para ele sair do personagem e voltar a ser ele normalmente. E o cara ficou encantado com o negócio. Tá, mas então, se a PNL, se com a PNL a gente tem essa capacidade, isso realmente, como você disse, PNL é vida. Você faz um monte de coisa, você pode fazer tudo com a PNL. Até hoje eu não vi, eu não achei, eu não descobri nada que você não possa fazer com ela, tá? Uhum. Agora, o que é programação neurolinguística? Programação, porque ela vai falar, ela vai mostrar como é que nós codificamos e representamos mentalmente a experiência. O que é representar a experiência? Representar a experiência são as nossas vivências. Quando a gente está no mundo, a gente vai vivenciando um monte de fatos, situações, né? Nos relacionamentos, no trabalho, do dia a dia mesmo. E aí nas nossas observações, né, aquilo que a gente está vendo, que está escutando, que está sentindo. Então, a programação, ela lida como você traz isso para a sua mente, como é que você representa internamente o que você observa e vivencia. A forma da gente fazer isso, ela consiste em processos e estratégias que nós usamos para tomar decisão, para resolver problema, para aprender, para avaliar alguma situação e obter algum resultado. Então, isso vai fazer a diferença nos nossos processos mentais. Eu vou entender como eu penso e como é que eu monto o pensamento, como é que eu crio esse tipo de pensamento. Por que eu estou pensando isso? Tá? A pergunta é por que eu estou pensando dessa forma sobre determinado assunto? Então, a gente ganha uma avaliação crítica da forma como a gente monta o pensamento da gente. E isso é muito libertador, porque você se apodera de você. Exatamente. Isso que eu estou falando fica tranquilo ou fica difícil, esse jeito que eu estou Não, não, está dando para entender perfeitamente, porque o que está vindo a minha mente é que quando eu li o livro, que já faz um tempo, Sérgio, que eu li o livro e comecei a fazer um curso, desses cursinhos grátis, baratos sobre PNL, que eu queria saber o que era PNL. Eu ouvia falar, mas eu não sabia o que era. Então, isso que você está acabando de dizer agora, era falado, só que eu sempre fiquei pensando assim, mas como é que isso acontece? É assim que O livro, acontece. então, o livro só dizia que existe, mas como é que acontece todo esse processo? É assim que acontece. Né? Eu vou mostrar como o processo acontece. Tá? Eu vou te mostrar aqui na frente já já. A gente está só classificando aqui, conceituando o que é PNL. Né? A neuro diz respeito ao sistema neurológico, né? Porque nós experimentamos o mundo e os eventos através dos sentidos que a gente tem. Até os sentidos até são poucos, né? Nós temos 5 sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. Eles são poucos. E mesmo assim, eles conseguem trazer muitas informações para que nós possamos traduzir na mente, representar como pensamento aquilo que a gente está vivenciando. A diferença é que nem sempre a gente consegue usar bem os sentidos. A gente não tem os sentidos bem desenvolvidos, porque a gente nunca deu muita atenção para isso.
Percebe? Então, assim, o nosso sentido, nós não usamos bem os sentidos que a gente tem. Essa é a questão. Então, as informações que vêm para o cérebro, para a gente criar os pensamentos, são informações ruins, de baixa qualidade. E aí o meu pensamento acaba sendo um pensamento de baixa qualidade. Por quê? Porque a qualidade da informação ela não é boa, porque o sentido, o meu uso dos sentidos não é bom. Eu não sei usar bem a minha visão, eu não sei usar bem a minha audição, não sei usar bem a minha sensibilidade, o tato, o olfato, o paladar. Isso fica expresso no dia a dia. Por exemplo, a gente vai num restaurante a peso, a gente pega o prato e sai botando comida. Em momento nenhum a gente correu aquele balcão, olhou prato por prato, né? Não sentiu o cheiro, e geralmente comida a peso não tem muito cheiro, é só cheiro de gordura. Cheiro de gordura. Não consegue sentir o cheiro diferenciado, né? Uhum. Mas você tem um olhar para um determinado prato de forma diferente, né? Uhum. Um ou outro a gente consegue sentir realmente um cheirinho diferente. O paladar, a gente mistura tudo num prato, a gente geralmente não coloca separadinho e come separadinho, a gente, né? Então a gente não observa bem, não usa bem os sentidos. Aí as informações que vão para o cérebro são informações ruins. Isso vai fazer com que o pensamento que a gente tenha sobre alguma coisa, ele fique sem qualidade, não tem qualidade o pensamento. E aí você tem uma impressão equivocada das coisas, ou uma impressão sobre determinadas coisas que nem sempre corresponde à realidade. E aí é que vão dar um monte de problema de comunicação. Porque na verdade, como você está falando, a gente não usa bem porque acaba fazendo tudo no automático. Quando Exatamente. a gente estava fazendo o curso de autoconhecimento e de desenvolvimento das habilidades comportamentais, você foi bem claro em falar que a gente tem que perceber, a gente entra na gente, percebe nosso corpo, percebe onde está sentado, percebe a roupa, e quando sai à rua, a gente passa a perceber o que está à nossa volta. É isso aí, você lembra disso, né, que eu falei, né? Lembro porque depois que você falou isso, eu comecei a trabalhar mais essa questão. Eu, dentro de casa, eu fico assim, quando eu saio no portão aqui em casa, eu já saio pensando nisso, como é que eu estou, assim, estou me sentindo, aí vou andando, como é que eu estou andando, aí vou olhando para o lado, como está a rua. Eu passei a fazer isso com mais frequência. Eu faço isso, mas era sempre de vez em quando. Mas não, eu passei a ser mais frequente nisso. Mas é exatamente isso. Por quê? Para que a gente possa ganhar qualidade nos sentidos, nas nossas percepções. Então, as observações, quando são de qualidade, tanto visuais como auditivas, como sinestésicas, quando tem qualidade, eu tenho uma gama de informação maior. Quanto melhor são as informações que eu tenho, melhor para decidir alguma coisa. Sim. Eu trago para mim informação de qualidade. Então, a minha resposta vai ter mais qualidade. E a linguística, ela se refere a como nós usamos a linguagem para dar sentido ao mundo. Como é que eu capturo, como é que eu concebo, como é que eu entendo a experiência, como é que eu comunico essa experiência. Porque quando eu percebo fato, a experiência, a vivência, e traduzo na minha mente como um pensamento, na hora que eu expresso isso, eu vou fazer o que a gente chama de filtragem. Eu vou fazer filtragem cognitiva, tanto quando eu percebo, da mesma forma como eu falo. E essa filtragem ela vai gerar alguns gaps na nossa comunicação, que nem sempre o outro vai entender. Essa é que é a grande questão. Não é que a gente não entenda, a gente não precisa falar, porque a gente entende que está aqui. Mas na hora que eu expresso o que está aqui, eu expresso no meu modelo de mundo, não no modelo de mundo da outra pessoa. Aí eu vou fazendo um monte de lacuna na comunicação que o cérebro do outro vai preenchendo com as experiências dele. Então, aquilo que eu falo tem um significado para mim, e para outra pessoa o significado é diferente. Por que acontece o problema? Porque eu não faço a checagem. Eu não falo no modelo de mundo da outra pessoa e eu não checo o entendimento do outro.
E aí eu vou gerando um monte de lacuna, um monte de gap, que vai dando o quê? Vai gerar, no final das contas, um negócio chamado conflito. Conflito de comunicação, conflito de entendimento, aí vai para o conflito de relacionamento, aí vai por aí afora. Tá claro isso aqui? Tá. Uhum. A definição formal que a gente usa, eu não gosto da definição formal porque eu acho ela complexa demais. Tem uma outra definição que eu prefiro, mas a PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano e o que pode ser feito com ela. O que é experiência subjetiva? Experiência subjetiva é a nossa percepção da realidade. É uma experiência subjetiva. Tá? Eu acho essa definição é a correta, mas ela é complexa. A gente pode trocar por essa aqui, que é a mesma coisa em outra palavra. Tá? Então, vamos lá. A PNL estuda como nós funcionamos e como podemos escolher uma outra maneira melhor de funcionar para atingir nossos objetivos. Então, isso aí ficou mais claro. Eu passo a entender como eu funciono. Caramba, gosto desse jeito de funcionar. Deixa eu escolher uma maneira melhor de funcionar, então eu mudo. Eu mudo o que está aqui para funcionar melhor. A gente passa a ser o motorista do próprio ônibus, é isso. Uhum. E essa definição aí está na apostila, porque eu não li a apostila. Está tudo na apostila. Tá, então tá ótimo, não preciso escrever. Está tudo na apostila, eu vou te mandar os slides todos que estão aqui. Uhum. A PNL nos ensina, através do modelo de como pensamos, que podemos aprender a permitir que os nossos sentidos nos sirvam melhor, é o que eu estava falando. A gente vai aprender a usar melhor os sentidos que a gente tem, aumentando significativamente a nossa qualidade de vida. Claro, que se eu tenho resultados melhores, porque eu estou fazendo pensamentos melhores, elaborando pensamentos melhores, entendendo como eu interpreto os fatos, as experiências, as situações, eu passo a viver de uma forma melhor. Claro, eu vou escolher coisas melhores para mim. Uhum. E aí eu acabo lidando melhor com a complexidade e desafios do dia a dia. Por quê? Porque eu tenho mais qualidade das informações que os sentidos trazem para mim. Eu vou ter informação de mais qualidade. Então, assim, é como se a gente estivesse alargando a nossa forma de ver o mundo. A gente abre a nossa visão de mundo e percebe melhor um monte de situações. Se eu percebo melhor, eu avalio melhor. Se eu avalio melhor, eu tenho mais conteúdo de qualidade para escolher coisas melhores para a minha vida. É um processo libertador. No fundo, é esse processo. A gente acaba ficando tranquilo, porque realmente aí a gente acaba ficando extraordinário. Você fica extraordinário. Você sai da curva. Você sai da curva, não. Você vai virar um ponto fora da curva. Que a gente sai. A gente vira um ponto fora da curva. Você vai virar um ponto fora da curva. Tá? Porque você vai entender as pessoas e o mundo de uma outra maneira. Você vai buscar mais qualidade na compreensão, tanto dos eventos, quanto das pessoas que nos cercam. Isso vai fazer muita diferença. A PNL estuda como se processa o pensamento. Uhum. Pensar é usar os sentidos internamente, é usar os sentidos para trazer o que a gente está experienciando e transformar isso em pensamento. Nós pensamos vendo imagens internas, ouvindo sons, falando internamente, tendo sensações. A PNL também estuda a influência da linguagem, que, embora seja produto do sistema nervoso, ela ativa e direciona o cérebro. E é também a maneira mais eficaz de ativar o sistema nervoso dos outros, facilitando a comunicação. Isso é muito interessante, porque quando eu falo alguma coisa para mim, eu ativo o meu cérebro para um determinado comportamento. Já ouviu falar de gatilhos mentais? Uhum. Então, as palavras que a gente comunica, elas são carregadas de emoções. Então, tem certas palavras que eu falo, certas expressões que eu falo, que produzem uma resposta comportamental em mim e produzem uma resposta comportamental na outra pessoa. Quantas vezes a gente fala alguma coisa para outra pessoa e a pessoa olha assim para a gente, de repente tem uma reação fisiológica
Ué, aí a gente fica até, ué, que foi que eu falei que você estranhou? Será que eu falei? É verdade. Foi que eu falei que você estranhou, porque aquilo produziu no outro uma reação.